Graça e paz. Glória a Deus. Você está bem? Que bom que você está aqui. Glória a Deus. Abra sua Bíblia, por gentileza, em Apocalipse, capítulo 3. Capítulo 3 de Apocalipse, o versículo 15, os versículos 15 e 16, diz assim: Eu sei as tuas obras, que nem és frio e nem quente. E ele diz: tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Vou ler novamente o 16, diz assim: assim, porque és morno e não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Vamos orar. Pai, muito obrigado por este dia, muito obrigado por esta noite, muito obrigado por este tempo que o Senhor preparou para estarmos aqui reunidos como igreja. Nós já somos igreja. Nós cremos na Tua palavra que diz que o Senhor habita em nós através do Teu Espírito Santo. E a Tua palavra diz que o Senhor habita em templos feitos não por mão de homem, mas os nossos corpos são a Tua habitação. Então nós te agradecemos. Mas nós te agradecemos também pelo privilégio que temos de poder nos congregar, estarmos reunidos como estamos neste momento. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado por este lugar, muito obrigado por esses irmãos que chegaram mais cedo, se prepararam para nos receber aqui, neste tempo tão glorioso. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. E que nesta noite a Tua palavra trate conosco uma vez mais, assim como já temos sido acrescentados todos os dias neste lugar. Que nesta noite a Tua palavra encontre aqui nesta casa corações disponíveis como uma terra boa. O Senhor disse na parábola do semeador que a terra boa é aquele que ouve e compreende. Nós queremos nesta noite ouvir a Tua palavra, compreender e sair daqui entendidos, para que possamos crescer dia a dia, de degrau em degrau, de glória em glória, para que possamos ser cada dia mais parecido contigo, Pai. Esse é o nosso objetivo. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém? É esse o seu objetivo? Glória a Deus, que bom. Então você está no lugar certo. Sermos cada vez mais parecidos com Ele. Esse texto que nós lemos foi escrito, uma das cartas, às igrejas ali no livro do Apocalipse, que foram escritos aos anjos da igreja, aos pastores daquelas igrejas. E em determinada igreja ele começa a carta dizendo: eu sei das tuas obras, assim como ele sabe das nossas obras. E ele diz: eu sei que você não é frio e nem quente. E ele acrescenta: tomara que você fosse frio ou crente, ou crente não. Tomara que você fosse frio ou quente. E aí ele acrescenta: mas você é morno. E veja que não é uma sugestão, é uma afirmação. Assim, no versículo 16: porque és morno e não frio e nem quente. Por isso, o texto diz: vomitar-te-ei da minha boca. Está sendo dito aqui para essas pessoas, provavelmente uma igreja já antiga, uma igreja que se acostumou, uma igreja que, por se acostumar com a palavra, por se acostumar com o reino, por se acostumar com tudo que se promove dentro da igreja, e eu digo a igreja agora aqui entre quatro paredes,
Essas pessoas foram se acostumando a ponto de ficarem mornos. Nós poderíamos também dizer medíocres. O que é medíocre? É médio. Não é nem zero e nem inteiro. É pela metade. Mas não é da vontade de Deus, portanto, que nós sejamos médios. Talvez essa palavra ela possa nos parecer um tanto pesada, né? Medíocre. Se alguém olhar para você e falar, você fez um trabalho medíocre, provavelmente você, ao ouvir isso, vai ficar aborrecido. É capaz que você fique bem chateado com essa pessoa. Mas o fato é que a Bíblia diz que nós podemos nos encontrar em vivendo uma situação de mediocridade. Em determinado momento da sua vida e da minha vida, nós podemos nos encontrar andando por aí e fazendo o nosso trabalho de maneira morna, medíocre. E a Bíblia diz aqui, se for para você ser médio, é melhor ou que você não seja nada, ou que você seja inteiro. Das duas, uma. Mas não seja pela metade. Não seja mediano. Porque morno é mediano. Vamos definir o que é morno para ficar claro para todo mundo, né? E para que você e eu possamos entender na nossa linguagem do dia a dia. A água ferve a que temperatura para os estudantes aí? 100 graus. 100 graus, a água ferve. Outro dia eu ouvi uma pessoa dizendo, pastor Nilo, que o professor perguntou, né? A que temperatura a água ferve? E aí o aluno respondeu, a 100 graus. Aí o professor, olhando na sua colinha ali, falou, não, é a 90. Aí o aluno falou, não, professor, é a 100 graus. Aí ele falou, não, a água ferve a 90, está aqui, está nas minhas anotações. Falou, professor, o senhor está enganado, é a 100 graus. Aí o professor olhou direito e falou, é verdade, quem ferve a 90 é o ângulo reto. Ele anotou o ângulo que forma 90 graus e estava confundindo grau Celsius com grau de ângulo. Então a água, ela ferve a 100 graus, né? Quando você coloca a água para ferver, alguém aqui já viu água fervendo? Provavelmente todo dia, né? Quando você faz café. Algumas pessoas não fazem mais café do modelo tradicional, tem as suas maquininhas de fazer café em casa, mas lá em casa nós gostamos ainda de café de água fervida e aquele tradicional coador, não é? Então, a água fervendo ali, ela está quente, não está? Aquilo é quente, tá bom? Para você que tem dúvida, aquela água é quente. A água que sai da torneira, na temperatura ambiente, a 20 graus, 25, nos dias mais frios, talvez 18, aquela água é fria. E o que é uma água morna, então? Mais ou menos ali, no meio disso, 40, 45 graus, 50. Então isso é morno. Morno é estar pela metade, estar na média. Nenhum de nós foi formado para andar e executar aquilo que viemos aqui para fazer pela metade. E a Bíblia diz isso. Não fosse assim, a carta não seria: você deveria ser frio ou quente. Mas já que você é morno, então eu lhe vomitarei da minha boca. Olha só, eu acredito que você entenda que esse termo não foi um bom termo. A pessoa, o escritor, traduzindo aqui uma
palavra de Deus para aquelas pessoas, não estava sendo gentil com elas, não estava falando algo, olha, eu vou te fazer algo bom, vou lhe vomitar, porque normalmente o vômito não é uma coisa boa. Você concorda? Não me parece algo bom. Vômito é alguma coisa ruim. Nenhum de nós se agrada ao ver o vômito, seja o seu próprio ou de outra pessoa. Tem pessoas que têm facilidade em promover isso em si mesmo. Eu tenho dificuldade, mas de qualquer maneira, seja o seu, seja de outrem, quando você tem a desagradável situação de entrar no trem ou no ônibus, e aí você vê um banco vazio, fica todo feliz, fala, ah, que legal, sobrou um lugar para mim. Eu já fiz isso várias vezes. E aí você vem todo felizão, quando você vai sentar, você vê no chão um vomitão. Quem se senta? Ninguém. Todo mundo prefere ficar em pé ao se sentar com os pés no vômito, porque não é bom. E o mais longe possível, não é? Não é bom. Não é bom. Seja de criança ou seja de adulto, não é bom. Portanto, se não é bom, então que fique claro para mim e para você que andar dentro deste termo médio que a Bíblia diz, não é a vontade de Deus para nós. Mas às vezes nós confundimos que... Vamos ler na segunda carta de Coríntios, um texto que pode nos fazer confundir esta palavra. Segunda carta de Coríntios, capítulo 4 e o versículo 7. Diz assim: temos, porém, esse tesouro, vamos entender já qual é esse tesouro, em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Esse tesouro, no versículo 5 ele explica o que é. Diz assim: porque nós não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. E o 6 diz assim: porque Deus, eu estou lendo a segunda carta de Coríntios, capítulo 4, e agora o versículo 6. Porque Deus, que disse que as trevas resplandece, porque disse que das trevas resplandece a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Muito bem, então no capítulo 7, quando ele diz, temos porém esse tesouro, ele está falando de Deus dentro de nós. Nós sabemos pela palavra também, na mesma carta de Coríntios, lá na primeira carta, capítulo 3 e depois no capítulo 6, ele diz que o Espírito Santo é quem faz habitação em nós. Portanto, você e eu somos o vaso. Amém? Você entende isso? Há alguns irmãos que têm o carinho, né, de chamar outros por esse termo, vasos, não é? Pastor Wallace talvez seja o mais emblemático que usa esse termo para nos cumprimentar. Fala, vaso. Algumas pessoas têm esse cuidado, e é um termo bonito. Eu não tenho esse costume, mas acho legal quem o tem. Porque de fato você é um vaso. E você é um vaso que carrega algo excelente dentro de você. Aqui está dizendo, temos porém esse tesouro, um tesouro, algo maravilhoso, poderoso, em vasos de barro. Quem são os vasos? Diga eu, ou nós, não é? Poderíamos assim dizer.
Se eu digo quem é o vaso, você pode dizer eu. Se eu digo quem são os vasos, nós vamos dizer nós, para ficarmos com as concordâncias corretas. Então, quem são os vasos? Somos nós, claramente. E aí ele começa aqui, Paulo, explicar que tem vasos de honra e vasos, mas nós não vamos entrar nisso. O fato é, você é um vaso, e eu também. O fato é, existe um poder dentro de nós, não é? Quando o Lucas estava aqui ministrando, ele citou o capítulo 1 de João, quando diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E mais à frente, neste mesmo capítulo, ele diz, ele veio para os que eram seus, ou para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, ele lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus. E eu lhe digo, todos nós, os que cremos no seu nome. Então, nós estamos dotados de poder, de capacidade. Mas ainda assim, dotados de poder e de capacidade, a Bíblia diz que nós podemos estar andando por aí, fazendo as coisas de qualquer jeito. Fazendo de maneira medíocre. Então, a palavra para nós nesta noite é: você tem todos os componentes. E não importa em que lugar você está. Não importa o quão vaso de honra ou de não tanta honra assim você se sinta. Mas a Bíblia diz que aquilo que vem às tuas mãos para fazer, você deveria fazer com todas as tuas forças. Isso está lá em Eclesiastes. Nós vamos ler daqui a pouco. O fato é que você, desempenhando qualquer papel que você desempenha na sua vida, no seu cotidiano, no seu dia a dia, eu e você deveríamos fazer o melhor dentro das nossas possibilidades. E é interessante que, via de regra, quando nós fazemos as coisas mal feitas, nós sempre encontramos uma desculpa para as nossas mediocridades ou as nossas mornidões. E eu espero que nós, como filhos de Deus, possamos estar atentos, que é da vontade de Deus que você e eu façamos as coisas bem feitas, com excelência, o melhor que você puder fazer. Ah, mas o melhor que eu posso fazer talvez não seja o melhor se comparado a outras pessoas fazendo. Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo o melhor que você puder fazer. Talvez você não seja o melhor músico. Se compararmos, vamos ver, né? Estou olhando aqui para o Serginho. Então o Serginho é um guitarrista. Talvez, se nós colocarmos o Serginho ao lado dos 10 melhores guitarristas do mundo, talvez o Serginho esteja ali em quarto. Estaria ali entre o top 5, não é? Mas o Serginho, eu posso acreditar que, embora nesse exemplo ele não seja o número 1 do mundo, mas ele faz o melhor que ele pode fazer. Talvez você não seja o melhor pastor, se nós tivéssemos como ranquear o que é ser, né, os 10 melhores pastores, e talvez você não seja o número 1 do mundo, talvez você não seja o melhor médico, se nós temos algum aqui entre nós, talvez você não seja o melhor avô, se nós pudéssemos ranquear, né, itens para qualificar quem são os melhores avós do mundo. Mas você
deveria se preocupar em ser o melhor avô que você pode ser. Talvez você não seja o melhor pai, se nós pudéssemos ranquear os 10 melhores pais do mundo, mas você e eu deveríamos nos preocupar em ser o melhor pai que nós pudermos ser. Fazer aquilo que estiver ao nosso alcance. O problema é que andar numa vida morna é uma questão de costume. Infelizmente, nós nos acostumamos. Nós nos acostumamos a andar de maneira medíocre. E eu chamo a nossa atenção hoje para que você e eu saiamos daqui pensando sobre isso e motivados a não sermos medíocres. Durante muito tempo, é-se dito na igreja, ou entre os cristãos, ou entre os crentes, eu não faço negócio com o irmão da igreja, não. Sabe por quê? Porque às vezes, fazer negócio com o irmão da igreja, você acaba tendo uma qualidade inferior a fazer negócio com pessoas que não são da igreja. Olha que coisa terrível. Às vezes, contratar um eletricista crente da igreja pode nos trazer o dessabor de termos um serviço entregue de qualidade inferior a contratar alguém que não é cristão. Por quê? Porque talvez o irmão fale assim: nós somos irmãos, então qualquer coisa que eu fizer, ele vai aceitar, porque afinal de contas, nós somos crentes. Não é possível que ele vai achar ruim comigo, né? E não deveria ser assim. Nós, como crentes, como filhos de Deus, deveríamos ter a consciência de fazer tudo o que fazemos com excelência, da melhor maneira possível, para que um dia, quando alguém nos pedir contas, nós não sejamos igual aquele homem que ficou com o talento e falou: eu respeitava tanto o Senhor, que eu guardei o talento de uma maneira tão boa, protegi ele, e está aqui o seu talento de volta. E qual foi a resposta daquele homem para o seu servo? Servo mau e negligente. Eu não sei quais são as tuas obras, parafraseando aqui o escritor do livro de Apocalipse. Eu não sei quais são as tuas obras. Na verdade, cada um de nós é que sabe. Você sabe o que você tem feito no seu dia a dia. Você sabe o que você tem feito todos os dias da sua vida, desde que você acorda, desde que você se levanta e até a hora que você se deita, em qualquer área. Aliás, deixa eu te ajudar aqui a quebrar algo que às vezes a gente fica muito confuso nisso, né? Nós temos a mania de falar assim: o que você está fazendo? Aí você pergunta: no secular ou no espiritual? Não, meu irmão, sua vida é uma só, seja na igreja ou fora dela. Eu continuo sendo o mesmo Rodrigo, lá na empresa, no trabalho, viajando, aqui de domingo, em casa, na casa da minha mãe, em qualquer lugar, na casa da minha sogra, estudando, andando de trem, em outro lugar, em outra cidade, em outro país, é o mesmo Rodrigo. Não existe um Rodrigo secular e um Rodrigo não secular. Afinal de contas, o que é secular? Nós somos os mesmos. É que eu sou uma pessoa no trabalho e sou outra aqui. Não, você é o mesmo. Não existe secular ou não secular. Eu tenho um pouco de dificuldade até de entender isso. A gente ficar separando essas coisas, secular. Não.
você é o mesmo. Você é a mesma irmã, lavando roupa, pregando, trabalhando, andando de trem, cuidando da sua família, ministrando, sendo ministra de louvor, sendo uma diaconisa, sendo uma professora. Você é a mesma pessoa. Você é o mesmo, meu irmão, sendo o pai dos seus filhos, sendo avô, trabalhando lá na sua empresa, fazendo negócios no seu trabalho, ou aqui ministrando, ou sentado no banco, ou pregando, ou num curso, ou aonde quer que você esteja. Você e eu somos a mesma pessoa, uma só. E não deveríamos fazer nenhuma separação disso. Portanto, a Bíblia diz: tudo o que vier às tuas mãos, faça da melhor maneira possível. Faça conforme as tuas forças. Faça bem. Faça com excelência. Vamos ler esse texto. Eclesiastes 9 e 10. Eu lendo esse texto ontem e hoje, eu tive a curiosidade de lê-lo, além de ler na nossa versão tradicional, que nós utilizamos aqui. Também li na mensagem. Eu gostaria de compartilhar hoje nas duas versões aqui com vocês. Eclesiastes 9, capítulo 9, e os versículos... Eu vou ler o 10 na nossa versão, e depois eu leio do 5 ao 10 na versão A Mensagem. Versículo 10 na nossa versão diz assim: tudo, eu estou lendo Eclesiastes capítulo 9 e o versículo 10. Tudo, diga tudo. Tudo é tudo. Tudo é lavar louça, tudo é fazer café, tudo é executar trabalho, tudo é dirigir, tudo é pregar a palavra, tudo é fazer uma visita, tudo é namorar, você que namora, tudo é cuidar dos filhos, você que é pai, tudo é ser um bom marido, você que é marido, tudo é fazer o papel de esposa, você que é esposa, tudo é tudo. Tudo é tocar teclado, para você que é tecladista, tocar bateria, tudo. Diz assim: tudo que te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, ou seja, faz da melhor maneira possível, conforme as tuas forças. Empenhe o máximo que você puder, porque na sepultura para onde tu vais não há obra, nem indústria, nem ciência e nem sabedoria alguma. Ou seja, o que você tem para fazer é aqui que você tem que fazer. Depois que você morrer, já era. Sobre essas coisas, você não vai ter oportunidade de fazer mais nada. Sobre ser marido, você só vai ter oportunidade de ser um bom marido agora, em vida, nesta vida. Sobre ser tecladista, você só vai ter oportunidade de sê-lo agora. Sobre ser pai, é só agora. Sobre ser enfermeiro, médico, recepcionista, carpinteiro, engenheiro, pastor, dona de casa, cozinheira, seja lá o que você for, a sua ocupação, o seu ofício, aquilo que lhe gera recursos, você só vai ter essa oportunidade agora. Ah, mas eu vou poder ser engenheiro lá no céu. Aí você marque o horário com o pastor Nilo e vai entender isso. Ok? Ouça, eu vou ler o mesmo texto, capítulo 9, a partir do versículo 7, e você acompanha aí, e você vai ver que existem algumas pequenas diferenças, mas eu gostei dessa versão aqui.
Diz assim: diante disto, aproveite a vida, coma do bom e do melhor, aprenda e aprecie. Ele diz assim, ele diz aqui algo que não está muito no nosso cotidiano, pelo menos nós aqui não temos esse costume, mas na nossa versão diz a mesma coisa, diz: aprenda e apreciar um bom vinho. Você pode traduzir para a sua Coca-Cola aí do dia a dia, tá bom? Sim, Deus tem prazer no seu prazer. Vista-se toda manhã como se fosse para uma festa. Não economize nas cores e nem nos detalhes. Aprecie a vida com a pessoa que você ama. Viu, meu irmão e minha irmã? Com a pessoa que você ama. Pare de abrir concessões e apreciar a vida com pessoas que não são a pessoa que você ama, não é. Ok? Maridos e esposas, os parentes foi para você. Vou ler de novo: aprecie a vida com a pessoa que você ama. Todos os dias dessa vida, aí ele diz, todos os dias dessa vida sem sentido, porque ele está falando que a vida é curta, sem sentido porque ela é finita, ela vai acabar. Cada dia é um presente de Deus, e nós entendemos isso, porque Deus é bom, meu irmão. Se você está com saúde hoje, para viver hoje, isso é um presente de Deus, amém? É tudo o que se pode receber, pelo árduo trabalho de se manter vivo. Portanto, tire o máximo de cada dia, agarre cada oportunidade com unhas e dentes, e faça o melhor que puder, e com prazer. É a sua única chance, pois, junto com os mortos, para onde você vai, com certeza não há nada para fazer e nem haverá o que pensar. Sobre esse aspecto, sobre a sua carne e seu corpo físico, isto é um fato. Depois que você for para a sepultura, esse seu cabelo que você tanto gosta, não vai significar mais nada. Ou esse não cabelo, que talvez você já não o tenha mais. Esse seu rosto lindo, essa sua barba, esse seu corpo, todas as coisas que nós temos a oportunidade de fazer, nós precisamos fazer agora, e fazer bem. Acontece que é característico nosso, do ser humano, quando nós fazemos alguma coisa mal feito, nós temos uma rápida vontade de arrumar desculpas. Ah, eu não fiz porque, puxa, choveu, aí não deu. Eu não fiz porque estava sol. Eu não fiz porque eu ganho pouco. Eu não fiz porque não deu tempo. Eu não fiz por culpa de outrem. Ah, eu não consegui fazer isso, mas a culpa não foi minha. A culpa foi do meu amigo. A culpa foi do meu irmão. A culpa foi da minha mãe. A culpa foi da minha mulher. Olha, eu não estou sendo um bom marido, mas não é culpa minha. É a minha mulher. Ela é que me atrapalha nesse dever. Não, meu irmão. A culpa e a responsabilidade é só sua. Se você tem sido um marido médio, ou, para te deixar um pouco mais engajado neste tema, medíocre, ou morno, a culpa é só sua. Se eu e você temos sido pais medianos, medíocres, a culpa é nossa. Ah, mas acontece que não tem como ser um pai muito bom, porque eu tenho muitos filhos. Olha. É benção, né? Se você fez, agora se empenhe para ser o melhor pai que você puder. Ah, mas o problema de ser uma boa mãe é que você não conhece esses meninos aqui. Minha irmã, são seus. Então faça o melhor que você puder. Ah, não tem como ser um funcionário
melhor do que eu dou para o gasto, eu só faço o meu. Na verdade, eu estou ali, eu chego na segunda-feira às 7 da manhã já esperando a sexta-feira. Misericórdia, irmão. Eu já chego de manhã pensando que hora eu vou embora. Olha que péssimo. Isso é um pensamento de alguém morno. Se você me permite, medíocre, médio, alguém que está fazendo, mas não vê a hora de acabar. Alguém cujo o seu patrão, ou a sua patroa, ou o seu chefe, ou a sua chefe, fala: meu Deus, para fazer desse jeito. Você tem que estar preocupado, e eu também, em fazermos um trabalho tão bom, mas tão bom, que a pessoa para quem nós trabalhamos, ela tem que pensar a respeito do nosso trabalho. Puxa vida, eu nunca posso perder esta pessoa, este trabalhador, este colaborador, este funcionário. Eu nunca posso perder essa pessoa, porque ele faz algo excelente, maravilhoso. Mas se você tem vivido de porta em porta, sendo daqueles que, quando arrumam um trabalho, em poucos meses as pessoas se cansam de você, eu lhe digo, com pena no meu coração, mas para que você reflita sobre isso. Talvez você esteja fazendo um trabalho bem mediano. Talvez você esteja fazendo algo que qualquer um faria melhor. E você, meu irmão, não pode ser qualquer um. Principalmente você e eu, como crentes, nós não podemos ser qualquer um. Porque às vezes, irmãos, nós estamos tão preocupados em sermos pregadores da palavra de Deus, estamos tão preocupados em sairmos de noite das nossas casas, levando o Evangelho, e o que é maravilhoso é o cumprimento da ordem mesmo. Mas se alguém pergunta a respeito do nosso testemunho no trabalho, ele é péssimo. E não porque nós somos depravados, não porque nós somos bagunceiros, não porque nós somos, enfim, atitudes de não crente. Não, simplesmente porque nós somos fazedores de um trabalho médio. Simplesmente porque as pessoas falam: nossa, essa pessoa, puxa vida, que trabalho mal feito que ela faz. Ela já começa preocupada em terminar, e aí a qualidade não pode ser boa. Não pode ser boa. Eu não sei o que você faz. E às vezes nós oramos, nós estamos passando por alguma dificuldade de trabalho, por exemplo, e oramos e pedimos para a igreja orar, e pedimos para as pessoas orarem por nós, mas talvez a culpa seja nossa. Os problemas no casamento, talvez a culpa seja nossa. Os problemas com os nossos filhos, provavelmente a culpa seja nossa. Os nossos problemas dentro da igreja, nas nossas relações, é bem provável que a culpa seja nossa. Porque, vamos aqui, pegar um exemplo. Eu não estou mais no grupo de louvor, mas é o mais fácil de falar, porque está aqui em evidência, né? As pessoas têm que trabalhar juntos, e eu participei um bom tempo deste trabalho. Mas olha só, vamos imaginar, já que não temos aqui, eu vou ter a liberdade de falar sobre o saxofonista. Não tem nenhum, portanto, nenhum saxofonista vai ficar ofendido comigo. Mas vamos imaginar que nós tivéssemos aqui um saxofonista, e ele tem que ser harmônico com todos os outros instrumentos.
ele tem que fazer um bom trabalho, entrar na hora certa, sair na hora certa, não atrapalhar os outros, é o mínimo que se espera dele. Trazer um som bonito e harmonioso, mas imagine que de repente, no meio daquele louvor maravilhoso, a igreja toda acompanhando ali, ministrando, junto com o ministro, todos os instrumentos baixinhos, aquela coisa, né, Deus falando. Hoje de manhã foi um momento maravilhoso de louvor aqui, né, ministrado pela irmã Helenice, como agora também, pelo Lucas e a equipe toda. E aí, nesse momento em que nós estamos sendo tão abençoados, aí entra o saxofonista com um berro, no meio de tudo, desconcentrando todo mundo, faz a igreja assustar. É um péssimo trabalho. Ele não fez bem o seu papel. Talvez porque ele não ensaiou direito, talvez porque ele não estava prestando atenção, talvez porque ele se distraiu, por vários motivos, ou talvez porque ele não seja mesmo um bom saxofonista. Existem várias possibilidades. O fato é que, ao final das contas, ele atrapalhou tudo que estava indo bem. Ele atrapalhou tudo que estava dando certo. Eu e você, no nosso dia a dia, independente do que nós estejamos fazendo, nós precisamos fazer o melhor. Porque se você de repente dá uma berrada fora de hora no seu trabalho, na sua casa, você destoa daquilo que está indo bem. E não é culpa de ninguém, a culpa é só sua. Ah, mas acontece que a culpa é de Deus, porque a excelência do poder está em mim. Não, a culpa é sua. Porque talvez, justamente, nós não estejamos pedindo a ajuda de Deus. Aliás, uma das primeiras coisas, como cristãos, deveria ser todos nós reconhecermos as nossas falências, as nossas dificuldades e recorrermos a Deus, em oração, por exemplo. Na mesma carta de Paulo, onde ele fala sobre essa questão da excelência do poder, um pouco mais à frente, no capítulo 12, ele fala a respeito de uma fraqueza dele. E Paulo diz assim: é na fraqueza que eu encontro forças, não por minha causa. E ele diz uma frase maravilhosa que todos nós conhecemos muito bem. Ele diz: a tua graça me basta. Então, meu irmão, se você é o que você é no seu trabalho, na sua casa, na igreja, no ambiente ao qual você frequenta, seja ele para laborar, para trabalhar, ou seja ele para fazer o que você estiver fazendo, nós precisamos, de fato, colocar as nossas vidas nas mãos de Deus, aprendermos a depender dEle, mas aprendermos a fazer a nossa parte. Deus não vai fazer aquilo que é a sua parte e nem a minha. Nós temos em casa um estudante, e toda vez que tem prova, nós estudamos praticamente juntos, ajudamos, vemos o empenho, e nós sempre falamos: olha, na hora da prova, pode orar e falar: Senhor, me ajude, Espírito Santo, me ajude a lembrar de tudo que eu estudei, mas de tudo que eu estudei, porque o Espírito Santo não vai fazer um download na sua mente de coisas que você não estudou. Isto seria colocar Deus à prova. Ah, Senhor, eu não estudei, mas eu vou fazer a prova do Enem, então eu creio pela fé que tudo descerá sobre mim e eu serei vitorioso. Não, o Espírito Santo não tem nada a ver com isso. Isso seria muito parecido com aquilo que o diabo falou para Jesus: olha, joga-te daqui, né? E os anjos vão te sustentar. E Jesus falou: não colocarás o Senhor teu Deus em prova. Está escrito. É isso.
Ah, eu não estudei nada, não me preparei. Você já viu alguém que coloca no currículo alguma coisa que não sabe fazer, mas escreve que faz? Eu já. Pega um currículo, aí você lê lá, inglês avançado. Irmão, você vai ter que falar inglês avançado. Sabe o que é inglês avançado? Eu estou falando com você agora português avançado. Portanto, você está entendendo tudo que eu estou falando, não está? Aí você chega numa entrevista onde você diz inglês avançado e o cabra, o entrevistador, começa a falar com você como eu estou falando aqui em português. E aí você não é avançado. É algum inglês, mas não é avançado. Não, olha, eu sei fazer isso, sei fazer aqui, sei fazer de frente, sei fazer para trás, sei fazer isso aqui. Aí você põe lá no seu currículo, aí alguém te contrata. Aí você começa a fazer e não sabe fazer, não vai atrás de aprender a fazer. O que Deus tem a ver com isso? Nada. Você vê uma obra e chega no mestre daquela obra e fala: olha, eu sou pedreiro. Aí ele fala: então vamos aqui fazer, vamos trabalhar, estou precisando. Ele põe você para fazer uma parede. Você não usa prumo. A sua parede sai mais torta. Ao final do dia, o que ele vai fazer com você? Vai te mandar embora. Aí você sai de lá e fala: vamos orar, porque esse capeta está lutando. O diabo está querendo me atrapalhar. Não, irmão, não é o diabo não. É você mesmo que não se preparou. Eu me lembro uma vez, meu pai contratou um pedreiro para fazer a calçada lá de casa. Não tinha calçada. E aí, a gente era tudo criança, né? Para mim estava ficando ótimo. E quando meu pai chegou da feira, a calçada parecia uma batata Ruffles, cheia de ondas. Ele deu uma bronca no cara, mandou o cara embora e ele foi fazer a calçada. O cara não pôs madeirinhas entre enfim, eu não sou um bom pedreiro, mas o cara não fez o que deveria fazer, ficou tudo torto a calçada, teve que refazer tudo. E às vezes nós temos sido assim, quer fazer de tudo, mas não faz nada, sabe? Com todo respeito às empresas que fazem isso, mas eu tenho bastante receio quando eu chego no lugar e o cara é funilaria, pintura, mecânica, elétrica, azulejista, faz tudo. Quando você vai ver, faz quase nada, né? Faz tudo pela metade. Então, meu irmão, tudo que vier às tuas mãos, diga tudo. Tudo. Nós temos potencial. A Bíblia diz que a excelência do poder está dentro de nós. Faça as coisas bem feitas. Fazer as coisas com excelência. Eu quero fazer um almoço. Minha irmã, faça o melhor que você puder fazer. Não é a questão de ter quantidade. Não é que você precisa ter todos os ingredientes do mundo, não. As nossas avós, eu não sei a sua, mas a minha tinha essa característica. Às vezes tinha 3 legumes em casa e de repente tinha uma sopa lá, ótimo. Por quê? É alguém que faz com excelência. Agora, quando você tem alguém que faz de qualquer jeito, é ruim. É ruim para quem faz, porque faz com peso. É ruim para quem come, porque come algo ruim. É ruim para todo mundo. E o que dá mais trabalho? Fazer direitinho ou fazer de qualquer jeito? O trabalho é o mesmo. Se o trabalho é o mesmo, por que a gente não faz direito? Às vezes eu tomo táxi. Não tenho muito costume de pegar Uber, porque quando é para trabalho, a empresa tem lá uma parceria com a 99 táxi. Então você põe lá e
Então eu uso táxi por causa disso. E outro dia, eu chamei um táxi. E aí veio, eu pedi um táxi comum. E veio um upgrade. Aí me veio um Corolla. Eu achei ótimo. E o rapaz, super educado, falou: você quer ar-condicionado? Ou você quer os vidros abertos? Eu falei: não, assim tá bom, do jeito que estava. Você quer que eu ponha alguma rádio para você? Eu falei: não, pode, tá tranquilo para mim que eu vou fazer algumas coisas aqui. Fui atrás. E o tempo todo ele fazendo apenas colocações assim, pertinentes. Você quer isso? Você quer que eu siga esse caminho? Posso seguir aqui o Waze? Falei: pode ir pelos corredores, o que é mais fácil. O importante é a gente chegar logo lá. E foi super tranquilo. Se aquele rapaz falasse para mim: olha, fique aí com o meu cartão, se você precisar de mim, eu pegaria. Aí outro dia eu chamei o táxi de novo. E pelo 99 é como chamar o Uber, você nunca sabe quem vem. É sempre uma surpresa. E aí veio o táxi que eu pedi, comum. Mas quando eu olhei o táxi, estava sujo o carro e amassado. Você já fala assim: puxa vida, né? Tudo bem. Aí entrei no carro. Uma música chata, alta, os vidros abertos, estava calor. Ele não falou nada, mas eu fui. Beleza. Quando chegou lá, ele falou: era no aeroporto. Quer que eu venha te buscar? Falei: é mais fácil, eu saio aqui, já pego o táxi do Guarucope aqui, é mais tranquilo. Obrigado. Assim, é o mesmo serviço. Mas não é que e não importa a qualidade do carro, importa o capricho. Se o carro está amassado, tem que corrigir. Se o carro está sujo, tem que limpar, é o mínimo. Nós temos aqui alguns irmãos que faziam, talvez farão, não importa. Meu irmão, se alguém chega no teu estabelecimento, sei lá qual seja o seu estabelecimento, um restaurante, tudo sujo no chão, a pessoa vai gostar de comer lá? Não. As toalhas da mesa toda grudando, você põe assim o braço, quando você sobe a toalha junto. Você pega um copo, está tudo marcado em cima, de batom de outra pessoa que usou antes. Isso é bom? Aí você fala assim: para de notar essas coisas, não tem como. Você vai comprar pão na padaria, a pessoa te atende mal. Você passa por um caixa, a pessoa com a cara feia, como se você tivesse culpa dela estar ali, te atendendo mal, com mau humor. Tem pessoas que dá vontade de falar: filha, vai para casa, ou vá num terapeuta, ou vá para qualquer lugar, mas menos aqui, porque aqui você está muito mal representando esse estabelecimento. E nós, como crentes, temos a oportunidade de fazer diferente, fazer melhor. E não importa o que você vai fazer, seja lá no seu trabalho, seja ali na porta, seja aqui no meio dos irmãos, seja uma aula que você dá, seja um instrumento que você toca, seja um bom dia que você dá, aonde você estiver. Você e eu podemos fazer a diferença na vida das pessoas apenas pela graça do nosso rosto. E a Bíblia diz que um coração alegre aformoseia o rosto. Meu irmão, se você está com o rosto feio todos os dias, e não é feio de formosura
pela sua beleza, é feio por estar carrancudo. Tem pessoas que são lindas, mas está sempre de cara feia. E tem pessoas que são feias, mas está sempre de cara bonita. Olha só. Parece um paradoxo, mas não é. Você pode ser feio, mas pode estar sempre sorrindo, bem afeiçoado, com a cara boa. Não importa quantos dentes você tem, importa o sorriso que você dá. Agora tem gente que está aí cheio de dente, a cara linda, maravilhosa, barba, bonita, tudo alinhado, mas está sempre de cara feia, sempre de mau humor. Coisa ruim, não é? Sempre dando patada, sempre grosseiro, sempre, né? Alguém te dá bom dia, você fala bom dia por quê? Não, meu irmão, bom dia, é ótimo. Agradeça a Deus pelo seu trabalho, não é aquilo que você queria ainda, mas seja fiel nele. A Bíblia diz, e você vai ser colocado sobre algo muito maior. Mas se você tem sido infiel neste pouco, que você considera pouco, provavelmente você não terá a oportunidade de receber algo melhor. Seja fiel nisso que você está fazendo. Coloque todas as suas forças para fazer bem aquilo que você está fazendo. A parábola dos talentos diz que nós vamos prestar conta daquilo que nós estamos fazendo aqui. E não importa quem recebeu 2, quem recebeu 5 e quem recebeu 1. Não importa quem recebeu um trabalho X ou quem recebeu um trabalho Y. Importa o que você tem feito com o seu trabalho. Importa o que você tem feito com aquilo que tem chegado nas tuas mãos. Importa é a sua fidelidade. Em qualquer área. Em qualquer área que você esteja. Há uma frase de um homem, filósofo do nosso tempo, que eu acho ela muito fantástica. Ela é quase difícil, mas ela é bem compreensível. Ele diz assim: faça o seu melhor, na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Quem diz isso é Mário Sérgio Cortella. Não está na Bíblia, não. A Bíblia diz: tudo que vier nas tuas mãos para fazer, faça conforme as tuas forças, dê o seu melhor empenho. A Bíblia diz: não seja morno, não seja medíocre, seja excelente, porque a excelência do poder é de Deus e ela está dentro de você. O Espírito Santo habita dentro de você. Lembra de Sansão? Sansão falava assim: se você fizer isso, eu me torno como uma pessoa qualquer. Por quê? Porque ele não era uma pessoa qualquer. E sabe o que Sansão tinha? Sansão tinha o Espírito de Deus sobre ele. Você e eu temos o Espírito de Deus dentro de nós. Estar dentro é muito melhor do que estar sobre. A Bíblia diz, e nós temos aprendido aqui, Sansão vivia em uma aliança imperfeita. Você e eu vivemos em uma aliança perfeita. Meu irmão, se Sansão, sem o Espírito de Deus sobre ele, poderia ser transformado numa pessoa qualquer, significa que eu e você que temos o Espírito dentro de nós, não somos como uma pessoa qualquer. Você não é uma dona de casa qualquer. Você não é uma mãe qualquer. Você não é um funcionário ou uma funcionária qualquer. Você não é um pai qualquer. Você não é um marido qualquer. Você não é um pastor qualquer. Você não é um amigo qualquer. Você tem que ser o melhor que você puder, enquanto você não tem condições para ser ainda melhor, mas faz conforme as tuas forças.
Faz o melhor que você pode fazer. Ah, mas eu não consigo. Aí você e eu precisamos entender que nós precisamos depender de Deus. Porque a Bíblia diz que é na nossa fraqueza que o poder dele se aperfeiçoa. Existem momentos na sua vida e na minha vida que nós de fato nos encontramos em situações em que a gente fala: Senhor, eu não estou conseguindo sair dessa situação, mas o Senhor pode me ajudar. Me ajuda, Pai. Me traz uma clareza, me traz uma abertura de olhos a respeito disso. E de repente você reolha, reavalia o seu problema, a sua situação, e o Espírito Santo faz você enxergar de uma maneira maravilhosa, e ele lhe traz ali a solução, porque o Espírito Santo, a Bíblia diz que ele é o seu ajudador. Mas você e eu precisamos depender dele e fazer a nossa parte. E eu creio porque a Bíblia diz, e se a Bíblia diz, nós podemos acreditar que nós podemos fazer o melhor, porque Deus está dentro de nós, através do Espírito Santo. Nós podemos ser quentes, dentro desta palavra que a Bíblia diz: não seja frio, ou é melhor que você seja frio ou quente, mas não seja morno. Então eu lhe digo, você e eu temos capacidade dada por Deus para sermos aquilo que a gente precisa ser em qualquer situação, inclusive como igreja, para que nós também não recebamos esta palavra, porque você não é frio e nem quente, mas você é morno, você será vomitado. Mas que nós possamos ter consciência de que é da vontade de Deus que você e eu façamos as coisas com excelência. Quem é o nosso melhor exemplo disso? O próprio Deus. Deus não fez nada de qualquer jeito, meu irmão. Olha para você, olha para o funcionamento do seu corpo, olha para as coisas que Deus criou. Deus teve competência não só para criar o sol, mas Deus teve competência para criar o sol e fazer o sol ficar ali o tempo todo ligado. De onde veio o gás do sol? Você já se perguntou nisso? Meu irmão, é só Deus para ter combustível para queimar durante tanto tempo e fazer o que precisa ser feito sem ninguém segurando. Deus teve competência de fazer a lua e não tem ninguém lá pendurando a lua. Tudo de uma maneira maravilhosa está feito. E a Bíblia diz que pela palavra todos os mundos foram criados. Pela palavra de quem? De Deus. O mesmo Deus que criou você. E a Bíblia diz que a imagem e semelhança dele. Então, meu irmão, Deus é perfeito e tudo que Deus fez é bom e é excelente. Tiago diz: toda boa dádiva, e todo dom perfeito vem descendo do Pai das luzes. Deus, o mesmo que criou você e eu, com excelência. Deus fez você perfeito. Então, se Deus nos fez assim, com perfeição, é da vontade de Deus que você e eu tenhamos a mesma consciência de fazer as coisas de maneira perfeita. Amém? Amém. Muito bom. Vamos orar sobre isso? Coloque-se em pé, por gentileza. Eu quero que você saia daqui motivado a fazer as coisas não de qualquer jeito. Se porventura você estava já pensando: puxa, domingo à noite, sabe aquela pessoa que fala: não, domingo à noite é a hora que eu menos gosto, porque eu já lembro que amanhã eu vou ter que trabalhar. Meu irmão, que coisa boa trabalhar, que coisa maravilhosa segunda-feira você poder acordar cedo para ir trabalhar. Isso é uma bênção, meu irmão. Então não reclame não, mude essa postura, que hoje você saia daqui motivado, que amanhã você chegue no seu trabalho e alguém fale para você: puxa vida, está diferente hoje, hein? E você fala: é porque hoje eu vim aqui para arrebentar, vou fazer o melhor. Amém? Amém. Sabe onde está a sua promoção? Na execução
do seu trabalho melhor feito por você mesmo. É lá que está a sua promoção, o seu aumento, a sua mudança no seu trabalho. Seu emprego novo está na execução do seu trabalho cada vez melhor. Amém? Vamos orar. Pai, muito obrigado pela sua palavra, muito obrigado pelo teu Espírito Santo que habita dentro de nós, muito obrigado porque o Senhor sempre trata conosco. Nós estamos aqui nesta noite porque nós entendemos que é bom, é suave estarmos em comunhão. Nós nos alegramos quando nós entendemos e pensamos, vamos à casa do Senhor. Muito obrigado, Senhor, por esse tempo de estarmos aqui aprendendo. Nós queremos sair daqui sempre melhores do que nós chegamos, motivados, crescidos, acrescentados, cada vez mais parecidos contigo. Senhor, há coisas que nós gostaríamos de fazer, mas nos falta às vezes conhecimento, entendimento, e nós te agradecemos pela tua palavra, porque a tua palavra diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E nós temos sido libertos aqui neste lugar por causa da tua palavra, Senhor. Pai, nós queremos te pedir que as coisas que não temos a habilidade para fazer, a competência de fazer, que a tua graça, o teu Espírito Santo, que habita dentro de nós, possa nos capacitar. Nesta noite, nós oramos, Senhor, por cada um dos nossos irmãos aqui, cada um como funcionário, cada um como empresário, cada um como pai, como mãe, como marido, como esposa, como avô, como avó, como filho, como irmão aqui da igreja, como vizinho, como pastor, como diácono, em qual trabalho nós estejamos desempenhando, Senhor. Nós te pedimos que nós possamos ter consciência de que nós estamos aqui para fazer o melhor, fazer da melhor maneira possível, não para a nossa honra e não para a nossa glória, mas para glorificar ao Senhor, que é aquele que habita dentro do vaso, que é aquele que traz toda a excelência para o vaso, porque a excelência do poder é tua e não nossa. Nós somos apenas o vaso, e é isso que nós queremos ser, mas nós queremos ser o melhor vaso que nós pudermos ser, Pai. Nós queremos ser o melhor vaso que estiver nas nossas forças para ser. Nós não queremos ser mornos, nós não queremos ser medíocres, mas nós queremos ser capazes de fazer aquilo que o Senhor tem dado nas nossas mãos, para fazer com todas as nossas forças. E é isso que nós te pedimos e te agradecemos nesta noite, em nome de Jesus e amém. Amém? Glória a Deus.